Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Isami Chiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, capítulo 1, Mãe e Pai, duas faces da mesma moeda. E aí a gente entra num tema, né? Entre a chatice e a omissão. Os pais sofrem muito quando os filhos acusam uma mãe de chata e o pai de omisso. É preciso que todos saibam que mãe nenhuma quer ser chata de propósito e pai nenhum quer falar tão pouco com seus filhos. O fato é que a mãe se sente totalmente responsável por sua cria, enquanto o pai nem tanto. Basta observar o diálogo que geralmente ocorre quando o filho chega de uma reunião, uma saída noturna, um passeio escolar. O pai: foi tudo bem, meu filho? O filho: foi. E o pai se dá por satisfeito. Acredita que no filho, que diz que futuramente pode até se considerar o melhor amigo do filho por ter com ele diálogos como esse. Observemos agora a conversa com a mãe. Mãe vai dizer assim: foi tudo bem, meu filho? O filho: foi. Em vez de parar por aí, o papo prossegue. A pergunta inicial foi só o aquecimento para o interrogatório: com quem você foi? O que vocês fizeram? O que vocês comeram? Do que vocês brincaram? E assim por diante. Gente, é nítido a diferença de como um pai e uma mãe tratam o filho em relação à sua vida social, em relação à sua vida escolar, né, nos seus passeios, as pessoas. A mãe tem sempre uma preocupação maior, né? É aquela história, o filho vai sair para passear, o pai fala: vai com Deus. A mãe não. Você pegou sua blusa? Vai esfriar, né? Você tá com o teu celular bem carregado? Porque eu vou ligar, eu quero saber onde você tá, eu quero saber se tá tudo bem. Qualquer coisa você liga, né? Então, fica parecendo que a mulher é um pouco neurótica, né? Mas é porque ela sobrecarrega a questão da responsabilidade na educação do seu filho, né? Muitas vezes eu me senti culpada porque eu exagerava nas perguntas, eu exagerava na disciplina, exagerava na questão do interrogatório, como foi colocado aqui. Mas quando eu leio um texto como esse, eu falo: Jesus, eu não estou sozinha, deve ter outras mães assim que nem eu. Porque é da mãe, é nato da mãe ser cuidadosa, zelosa. E o pai já é mais cuca fresca, né? Ele tá ali para o momento de necessidade, para o momento que o bicho pega, o pai tá ali. Mas tirando esses momentos mais drásticos, diremos assim, o pai, ele é aquele cara que tá na dele. Ele tá vivendo a vida. A mulher não consegue viver a vida dela, ela vive a vida dos outros, né? Tem mãe que literalmente se acaba em relação a um filho, porque ela quer passar tudo pro filho de uma vez só, né? Na parte de educação, na parte moral, de exemplo, né? E ela acaba se anulando, né? Eu tive um período assim, eu posso dizer de carteirinha. Fiquei 5 anos viúva sem querer nada com ninguém, para que eu pudesse cuidar só do príncipezinho, só dele. Então eu trabalhava fora e ralava dentro de casa para dar tudo do bom e do melhor para ele. Na parte material, na parte de presença, na parte de educação, de exemplo. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba se anulando. A mãe se anula em relação à educação que ela pretende dar ao filho. Então, ela se torna uma pessoa extremamente chata. Se perguntar pro meu filho quem era mais legal, seu pai ou sua mãe, mesmo ele tendo pouca lembrança do pai, porque o pai faleceu aos 8 anos, quando ele tinha 8 anos de idade, ele vai falar: meu pai era um barato. Minha mãe nunca ficou de 4 no chão para eu montar em cima e falar: pula, pula, cavalinho. E já o pai não. O pai fazia de tudo para alegrar ele, né? Eu fazia de tudo para alegrar, mas ao mesmo passo eu cobrava essa alegria que eu dava, né? Então eu sempre tive essa coisa: eu tô fazendo por você, mas faça a sua parte. Aí o pai não cobrava, além de tudo ele era pequeno, mas eu creio que ao longo da vida ia ser a mesma coisa. Porque eu fui professora há mais de 32 anos, onde eu via os pais sendo assim com os filhos, né? Chegava na reunião e eu falava: olha, seu filho deu problema de comportamento. O pai não passava a mão na cabeça da criança ali naquele momento. Não, professor, pode deixar, eu vou conversar com meu filho. Mas eu tenho certeza que chegava em casa e devia falar assim: olha, se você aprontar de novo, você já sabe, né? Já sabe o quê? Né? Às vezes isso funciona. A criança fica com certo receio e fala: não, eu vou apanhar, né? Talvez nunca apanhou do pai. Mas se eu aquele receio, eu vou apanhar, meu pai, né, vai me colocar de castigo, vai me tirar as coisas que eu gosto. Já a mãe, quando você fala na reunião: olha, seu filho deu problema,
ela tende a esconder o problema do filho. Isso é uma tendência da mulher. Ah, mas ele sozinho? Ou tinha alguém com ele? Ou ele foi porque o outro fez? Né? Raras eram as mães que me questionavam o comportamento do próprio filho. Ela sempre questionava o que tinha em volta do filho. Porque ela não quer levar a culpa. Ela já tem culpa suficiente. Ela não precisa que mais ninguém culpe ela, né? Então a mãe sempre acaba sendo aquela pessoa mais chata, mais pesada, e o pai sempre o cara mais leve, porque ele é omisso. Porque ele não pega as rédeas da educação da criança como a mãe. E foi dito isso aqui ontem. Enquanto o pai e mãe não dividir as suas tarefas em relação à educação dos filhos, um vai ficar sempre mais sobrecarregado que o outro. E nessa de ficar sobrecarregado, ele se torna realmente uma pessoa pesada e chata. Nós acabamos ficando chato. Eu não converso com nenhuma amiga que não fale que o filho encontra nela uma chatice. Né? Todas as amigas que eu tenho são chatas, porque elas pegaram as atividades da educação do filho para si. E o pai é aquela coisa leve, suave, que fala de vez em quando, né? Então, isso aí não funciona muito não. Desequilibra a balança da educação que você pretende dar ao seu filho. O ideal é que todos falem a mesma língua, peguem as mesmas responsabilidades e dividam isso no dia a dia na educação de um filho. Mesmo ausente, a mãe quer se sentir presente na atividade do filho. Quantas vezes não saía da minha sala de aula, pegava atestado ou alguma coisa semelhante, folga, e corria na escola onde ele estava tendo aula para ver o que estava acontecendo na escola com ele. Quantas vezes não cheguei na quadra da escola onde ele estava fazendo educação física, chamava a viatura para tirar os nóia em volta da quadra para que ele pudesse assistir uma aula decente, né, protegendo o meu filho. Qual é a mãe que não quer ficar presente o tempo todo ali, vendo todo o desenvolvimento do filho? Eu acho que toda mãe que é mãe, ela quer isso, né? Mentalmente, ela vê a criança durante todo o passeio de acordo com o roteiro que traçou, né? Em geral, crianças pequenas gostam de contar suas experiências para os pais. Então, é normal a criança chegar em casa e querer relatar tudo aquilo que aconteceu com ele. À medida que vai crescendo, eles não querem mais falar nada, né? E a mãe aproveita bastante esse período. Quanto mais o filho fala, mais noção ela vai tendo das perguntas que deve fazer. Olha só, mãe é terrível, gente. A mãe quer ter uma visão global. É uma maneira de se sentir presente, de cuidar mesmo estando ausente. Não é por maldade que a mãe fica fazendo um monte de pergunta. É porque ela quer estar presente, ela quer fazer parte daquele momento ali, né? Caso tenha alguma desconfiança, se achar que o filho está mentindo, conduz o interrogatório de forma a esclarecer a sua suspeita. Então, eu olhei para trás por causa do Mike. O Mike tá aqui comigo, gente, meu cachorrinho. Então, ele às vezes apronta aqui atrás, ele é que nem criança. Então, a mãe, quando ela faz as perguntas e que ela vê que o filho talvez esteja mentindo ou omitindo alguma coisa, ela muda o interrogatório dela, né? Não faz perguntas diretamente relacionadas com a suposta mentira, mas vai juntando as respostas aqui e ali até concluir se ele está mentindo ou não, né? Então, eu já ouvi isso muito do meu filho, ele fala assim, você não acredita em mim. Não é que eu não acredito, é que às vezes a forma de contar não bate muito uma coisa com a outra. Aí a gente começa a querer questionar, assim, né, os detalhes em volta do que aconteceu para ver se pega algum deslize. Porque no filho a gente acredita, né? Mas tem sempre aquela coisa assim, tem algo que eu preciso ensinar, né? Então a gente fica pegando os defeitos, fica pegando aquela parte que falhou pra gente corrigir. Mas não corrigir de punir, corrigir de tornar o serzinho ali uma pessoa melhor, né? Não é por maldade que a gente faz essas coisas não, gente. Os filhos aí que nos perdoem, né? E isso eu fazia também com os alunos. Não pensa que é diferente? O professor, quando quer pegar alguma coisa do aluno, ele faz 1000 perguntas. O professor homem, não. Ele nem pergunta, né? Você fez a lição? Não, professor, porque minha avó morreu, não sei o quê. Não precisa falar por quê, não. Não fez? Não fez. Tá tudo certo, o problema é seu. Agora, a professora, você não fez? Mas por que você não fez? Você não trabalha, você só estuda, é obrigação sua. E a gente reza toda a lenda para a criança, né? Então, o fato de ser mulher faz a gente agir sempre da mesma maneira. E a gente se torna previsível. Porque dependendo da criança, dependendo do filho, dependendo do aluno, ele pega o nosso jeito e ele já sabe quais são as respostas que ele vai dar para não ter que passar por esse interrogatório todo. Tem isso também, porque a gente é previsível, a gente mostra o que é.
O homem não. O homem ele é tão, né, é pai bola, que muitas das vezes a pessoa não tá nem esperando o tipo de reação daquele homem. Ele até se surpreende quando o homem faz uma pergunta a mais. Nós não, a gente não é surpresa para ninguém que a gente é meio doida, né? Isso fica evidente quando a mãe desconfia que o filho está usando drogas. Em vez de questionar esse ponto, ela indaga: onde você foi? Há locais que favorecem mais o uso de drogas. Onde? Com quem você foi? Quanto tempo você ficou lá? O que você fez lá? Cerca com essas perguntas, tira suas conclusões e forma uma convicção de que seu filho usou ou não drogas. Então, dependendo das respostas que a criatura dá, você já começa a mentalizar o lugar, as pessoas, o que ele está fazendo, né? E dependendo de como for aquelas respostas, ele não fez nada de errado, mas a mãe já diagnostica. Não, fez. Acabou. Aí a mãe fica mais vigilante, fica mais paranoica, faz mais perguntas, às vezes impede a criatura de fazer as coisas porque está desconfiada. Então o ideal é o quê? A sinceridade. Quando o filho e a mãe aprenderem a lidar com sinceridade, não tem ninguém lá fora que entre na relação dos dois, inclusive traficante ou amiguinho, né, que vai fornecer droga, bebida, porque existe um elo verdadeiro. A partir do momento que um é transparente com o outro, existe uma amizade de verdade entre filho e mãe. Mas a garotada geralmente não é tão sincera assim. E isso gera conflitos depois de convivência com a mãe, principalmente com a mãe. Quando o pai faz uma pergunta, busca uma resposta focalizada. Como foi? Foi bem? Então, ponto final. O pai não fica questionando muita coisa. Eu escutei muito de homens, né, durante a educação do meu filho, falar assim: peraí, você já ensinou, agora a escolha é dele. Eu falo: não, mas você tá fazendo a escolha errada, eu preciso intervir, eu preciso fazer uma coisa. Não, a escolha agora é dele. Você já ensinou o que é certo, agora é ele que vai escolher. E eu não consegui absorver isso. E de fato, gente, eu não consegui absorver até hoje. Ele tá com 26 anos, tem coisas que ele faz que realmente eu não aceito, eu acho que tá dando um tiro no pé. Eu quero intervir, meu filho tem 26 anos, né? E eu sei que eu não posso mais intervir. Mas mãe é mãe. A gente não quer ver o danadinho dar errado, a gente quer que dê certo. Então a gente fica lá dando pitaco, a gente fica tentando cercar de uma maneira ou de outra, vai pelo amor, vai pelos tapas, vai pela conversa, né? Às vezes eu me coloco naquela posição do tipo assim: meu, tô aqui, conta comigo. E às vezes eu falo: não, mas eu te falei, eu te disse. Aquela bicicletinha do desenho animado que a gente via lá atrás, eu te disse, você vai se arrepender, né? Mãe idosa, não tem uma receita assim pra gente poder realmente ser cuca fresca, ser mais omissa, vamos dizer assim, e sofrer menos, porque mãe sofre demais, gente. Ô posiçãozinha que deram pra nós que não é fácil. Respostas longas às vezes incomodam o pai. Ele acha esse tipo de conversa com o filho muito superficial, pouco prático e nada objetivo. O que agrada a mãe incomoda o pai. Voltando ao ponto de partida, por que o filho acha que a mãe é uma chata? Na verdade, quem acha a mãe uma chata é o filho homem, porque os garotos têm mais vontade de agir do que de falar. Não gostam de ficar contando dos amigos, ao contrário das meninas que adoram. Então eu tive filho, eu não tive filha, mas eu tive alunos e alunas. Né? E eu sempre tive mais afinidade com o sexo masculino, tanto para amizade, né, para tudo. E eu via assim, bem claro que as minhas meninas vinham falar coisas que para mim não era muito interessante, mas eu dava atenção, né? Você viu, professora, eu comprei esse reloginho. Ai, professora, hoje meu gatinho fez não sei o que lá. Já os meninos vinham com aqueles papos assim: professora, nós vamos jogar bola, deu 2-0 no outro time. Professora, eu não sei quem bateu no outro na hora da saída. Então, as conversas de meninos e meninas, elas são completamente diferentes. E são mais divertidas as conversas masculinas. Mas, infelizmente, no campo, como mãe, eu já não tive isso. Meu filho foi se fechando numa concha, né? Porque eu era extremamente chata. Era ou não? Eu sou. Ninguém muda da noite pro dia. Eu não posso falar que eu não sou. Né? Se eu tiver que olhar alguma coisa e dar pitaco e falar assim: olha, isso aí eu acho que tá errado e tal, eu não vou conseguir me controlar. Eu sei que eu vou acabar falando. Então, hoje em dia, eu evito. Eu deixo ele no espaço dele, ele escolheu morar sozinho, né? Então eu deixo ele lá quebrando a cabeça, né? Porque se fosse em outros tempos, eu juro, gente, eu já teria pego uma viatura da polícia, batido na porta da casa dele e falado pra ele: ó, chega, bora pra casa, cansei já de ver você brincando com a sua vida. Mas a gente tem que deixar crescer, né?
Então tem coisas que eu não concordo, que eu vejo que não tá legal. Não é questão de droga, não é questão de vício, mas algumas coisas assim que eu esperava, né? Que fosse dar frutos melhores. E as escolhas não estão indo para esse lado. Desculpa. Tá deixando de ser um médico para ficar carregando um saco de ração nas costas a vida inteira. E isso eu não concordo. Né? Então, assim, tem coisas que mãe olha e fala, poxa, vai sofrer. E eu podia dar para ele o melhor, eu podia, né? O pai não. O pai vendo uma situação como essa aqui, eu tô vendo, no mínimo ia falar assim, não, deixa carregar saco de ração nas costas a vida toda se for preciso. Porque é uma escolha dele. Você deu o seu melhor, agora daqui por diante é com ele. Né? Eu não consigo ter essa visão prática das coisas. Para mim, eu acho que a vida é tão importante, a vida é tão séria. Então, os mínimos detalhes a gente tenta organizar para que tudo dê, né, de acordo com o que deveria ser correto. Bom, enfim, eu falo muito da minha vida particular aqui porque são experiências, né? Eu espero que ajude aí a esclarecer, alguém se identifica, alguém divide comigo essa dor aí, gente, porque ser mãe não é mole não. O pai é mais legal para o filho porque com ele não precisa falar muito. E isso permite que o pai seja manobrado. É mais fácil enganar em 2 ou 3 perguntas do que num questionário. Então, sempre o pai vai ser mais legal. Porque eu dou a resposta, meu pai já se contenta com aquilo, mesmo que ele não aceite muito, mesmo que ele não acredite, ele falou que tá bom. Já a minha mãe, não. Eu vou chegar em casa, eu vou ter que contar toda uma história, eu vou ter que detalhar, porque a velha não é fácil. Não é isso. O que favorece, mas não justifica esse tipo de comportamento paterno são algumas características ou mitos machistas. O pai tem de ser forte, saber de tudo, não expressar sentimentos nem procurar saber dos sentimentos do filho, não demonstrar fraquezas e sensibilidades, ou seja, não chorar. Não compartilhar preocupações e problemas, deve procurar resolver tudo sozinho, ensinar mais que aprender, ditar e impor regras mais do que compor. Por isso, o pai torna-se agressivo quando contrariado e não gosta de ficar fazendo perguntas, assim como não gosta de responder perguntas que não acha essencial. E fala com seriedade, porque bom humor pode ser confundido com leviandade. Então, a figura do pai que ele mostra pra gente aqui é aquele pai seco, né? Eu já acho que a minha experiência já não seria essa se meu marido tivesse vivo. Acredito que eu ia ter 2 filhos para criar, porque meu marido era brincalhão pra caramba. Podia acontecer o que fosse, que ele ia estar brincando. Mesmo quando ele dava bronca, mesmo quando ele achava que estava errado algum tipo de comportamento do filho, ele não conseguia ser sério. Então, a minha experiência seria outra aqui, não seria essa que o livro passa. Essa posição do pai mais sério, mais seco, eu tive em alguma fase assim na minha vida enquanto filha, né? Eu creio que alguns pais que eu recebi em reunião de pais eram assim também. Né? Teve pai que mal abria a boca, principalmente a questão dos bolivianos. Eu vejo esse tipo de comportamento. Eles chegavam na sala, boa tarde, professora, sentava e ficava. Ouvia. Professora, qual é a nota do meu filho? Ah, é essa. Por que essa daqui ele tirou menos? Ah, porque ele não fez atividade, tal. Pronto, acabou. Né? Não quer saber se anda com fulano, com ciclano, se ele come, se ele deixa... Não, se é a mãe que tá vendo aquela nota ali, mais baixa, a mãe fala, esse dia aqui, ele estava sentado perto de quem? Por que ele não fez? O que aconteceu? Não, mas em casa ele fez. Eu tô de olho, ele tá fazendo tudo em casa. Por que chegou aqui não? A senhora estava perto? A senhora deu assistência? Então, existem comportamentos completamente opostos entre homem e mulher. E eu acho que o que o Isamitiba vai vir buscar aqui nesse trecho, né, que eu não consegui concluir, a gente vai concluir amanhã, é que na educação, no questionamento, na amizade, tem que ter tudo a ponderação dos 2 lados. Eu creio que ele vai concluir o texto dessa forma, que não é uma tarefa fácil, porque nós mulheres somos diferentes dos homens, mulheres diferentes de homens. Então, as mães vão agir diferente dos pais, né? É bom refletir sobre isso para ver se a gente consegue chegar no meio termo, né? O pai seja um pouco mais questionador e a mãe um pouco menos questionadora, que os 2 saibam lidar com isso no momento de educar, de orientar, né, a posição de um filho perante situações e pessoas, né? Então eu creio que a gente vai estar chegando nesse consenso no final da leitura. Mas aqui ele está mostrando a questão comportamental, como o pai e a mãe se comportam. Quem se identificou, comenta aí, coloca, né, a sua vivência, coloca a sua experiência. Não me deixem sozinha, que eu não fique pensando que eu sou a única meia doida aí, né?
e que acabou se tornando, entre aspas, um monstro pro meu filho, porque de tão chata que eu me tornei, né? Tão questionadora, fiquei em cima de comportamento, fiquei em cima de algumas escapulidas dele. Então, eu acho que a gente, enquanto mãe, a gente deseja o melhor. E nem sempre desejando o melhor, a gente faz o melhor. Como eu falei, não tem manual, né, gente? E nós já somos, assim, meia doida aí da natureza feminina, né? Nós não somos tão leves quanto os homens. Mas vamos tentar buscar um pouco essa leveza e o homem que passe também a buscar um pouco mais dessa seriedade, desses detalhes que a mulher tem, para que possa dividir isso e equilibrar a balança, tá certo? A gente se fala mais um pouco amanhã. Fiquem com Deus.